Fala galera, no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre outro mito de Platão. Até agora nós já falamos sobre dois mitos anteriores, que é o mito de Giges, e na última vez aí nós falamos sobre... esqueci. No vídeo de hoje vamos falar sobre o juízo, o julgamento de Minos, Radamantes e Áqueos, que são aí três filhos de Zeus. Como que Platão trata esse mito? Nós temos um diálogo chamado Górgias, no qual está Sócrates discutindo novamente com os sofistas. O diálogo fala a respeito da retórica, e Górgias, Cállicles, estão ali o tempo todo defendendo a retórica como a arte de persuadir. Ele quer persuadir os juízes, por exemplo. Se tiver um julgamento, eu vou fazer a técnica de tal forma que o juiz vai me libertar, o juiz vai me inocentar durante o julgamento. E Sócrates falando que então a retórica não te ensina a ser justo. A justiça parte da virtude. Para poder provar isso, Sócrates vai contar o mito, falando que lá no princípio os homens eram julgados no dia da morte. Então antes de morrer nós éramos julgados se iríamos para o Tártaro ou se iríamos para a Ilha da Felicidade. Alguns identificam com Campos Elíseos. Se nós fôssemos bons, e aparentemente, porque pense, se você era julgado durante a vida, o juiz ia olhar a sua aparência, porque ele também era um ser vivo, ele ia olhar as testemunhas que estão a seu favor, então isso era o suficiente para te mandar para a Ilha da Felicidade. E se você não tivesse todas essas influências, era bem possível que você fosse para o Tártaro, para a morte, para o inferno ali dos gregos. E Zeus foi vendo que isso dava errado, porque pessoas que não deveriam estar na Ilha da Felicidade estavam, pessoas que não deveriam estar no Tártaro estavam. Então havia uma injustiça muito grande. Então ele resolveu acabar com isso. Como que ele pensou? Ele falou, a partir de agora, o que vai acontecer? Os homens serão julgados depois de morrerem. Então eles vão ser julgados por juízes também que já morreram. Por quê? O juiz que já morreu, então ele não vai ver só a aparência, ele não vai ficar pensando o que o social ali vai falar dele, não tem mais nenhum condicionamento desse tipo. E a pessoa, depois que morreu, ela já não está vestida, ela não está com as aparências externas. E Zeus ainda vai colocar mais alguns requisitos, assim como o corpo fica com as cicatrizes, com as mutilações, com os sinais quando morre, os sinais da vida, se ele é grande, se ele é gordo, se ele é magro, todos os tipos de sinais físicos, fica ali por algum momento. A alma, ao se apresentar diante de Radamantes, dependendo do lugar onde você morresse, na Europa, na Ásia, diante de Áqueos, Minos, acredito que ficava como terceiro juiz, caso os dois ficassem em dúvida. Então era uma maneira de Zeus também dar mais justiça a esse tipo de julgamento. Então, você se apresentar com as marcas na sua alma, se você foi injusto, se você foi uma pessoa maldosa, você apareceria dessa forma. E nisso Sócrates usa esse mito para poder falar que ele teme muito mais a injustiça do que a morte. Porque ele quer se apresentar diante do juízo final da melhor maneira possível. Então não adianta nada ter aparência, ter retórica, enganar os juízes do tempo presente, se no dia do julgamento ele vai ser condenado pelos juízes da alma. Então a alma tem que aparecer o melhor possível. E por isso ela tem que se esforçar em ser o mais justo possível para estar bela aos olhos do juiz, do juízo final, do julgamento final ali. E aí está o nosso mito. O que você acha disso? Você acha que nós devemos manter as aparências ou devemos ser pessoas autênticas, e que vivamos de alma aberta, de alma transparente, para que sejamos vistos tal como somos? O que você acha? Manter aparência ou ser autêntico? Lembre-se que Platão tem essa distinção entre mundo sensível e mundo inteligível. O mundo sensível é o mundo das aparências, o mundo da mutabilidade, e o mundo inteligível é o mundo da verdade, o mundo que não muda, imutável. Compensa ser uma pessoa que vive para o mundo inteligível ou para o mundo sensível? Comente aí, coloque suas reflexões, isso nos ajuda a aprofundar nesse diálogo. Isso ajuda a esclarecer mais detalhes e a refletir sobre como está sendo nossa vida. Esses vídeos também é para nos ajudar a viver melhor. Os mitos usados por Platão, apesar de ser já um período de racionalidade,
Platão não abandona os mitos, né? A não ser gradualmente. Se você puder ler o diálogo, é um diálogo complexo, né? Mas se você tiver interesse por ler, a ideia desses vídeos também é incentivar a leitura de Platão, na qual, né, eu admiro muito e sempre estou lendo e relendo, né? Então Gorgias eu li nessa versão, né, da Edipro, né, o outro também que eu falei antes, que é o Protágoras, também li nessa edição, e aconselho você também ter esse contato com os diálogos de Platão. Agora você já tem uma pequena base o suficiente para ler, pelo menos esses relatos onde estão os mitos. Ok? Muito obrigado por ter assistido, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no nosso canal, divulgue os ensinamentos de Platão.